Quem morre é assassinado, é resgatado rápido? Depende muito. Depende muito do merecimento desse espírito que desencarnou, né? Nada no plano espiritual é engessado, Éder. Tem casos e casos, né? Então, não há uma resposta fechada para Sim. esse caso. Vai depender muito, né? Depender do resgate desses espíritos envolvidos nesse assassinato. Qual a dívida que um tem com o outro? Será que o outro não teve que morrer porque ele já matou, não, sabe, numa outra situação, numa outra vida, ele não foi o carrasco e agora ele é a vítima para resgatar? Então, é lógico que eu falei, nada, existem milhões de respostas para essa pergunta, milhões, porque é, depende muito, né? Não tem como ser uma Acho que resposta até fechada. o aspecto consolador da doutrina é que ninguém está desamparado, né, Vidar? Não, de Então, forma nenhuma. se aquela pessoa, eu penso assim, né? Se aquele espírito desencarnou e por acaso ele está envolvido com aqueles espíritos que ele se vinculou durante a vida e são espíritos ainda exigindo algum tipo de vingança ou envolvidos no mal, tanto quanto talvez aquele, não estou dizendo que é o caso Sim, específico, a né, gente não pode especificar. né, mas as obras às vezes nos diz que até esse envolvimento é benéfico para o espírito, né? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração que o espírito é eterno. E às vezes, se a gente tem uma vida errônea, né, e sofre, mesmo estando encarnado ou desencarnado, aquele sofrimento já é o início da nossa redenção, né? Porque Exatamente. não existe a gente tem que sair daquela imagem de uma condenação perpétua, né? Não, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, não há condenação eterna. Deus, a paciência de Deus é tão infinita. Eu digo no espetáculo de Francisco de Assis que a pérola mais preciosa da coroa de Deus é a paciência. É justamente a paciência. Então, se você vai mudar de comportamento em uma, duas, 3.000 vidas que você tiver, né? Falando à luz da doutrina espírita, não importa, Deus é paciente, ele vai no seu tempo. Provavelmente, Éder, nós somos aqueles que, encarnados, escutamos as palavras do Cristo aqui, ó, tete a tete, e não as ouvimos, e não as guardamos. Então, estamos desde então repetindo encarnações e mais encarnações e melhorando um pouquinho a cada vez, sabe? Hoje a gente já consegue falar de Jesus, já consegue falar do Evangelho de Jesus, já pensa em Jesus como o nosso único modelo e guia, né? Coisas que antes provavelmente a gente nem entrava por aqui e saía por aqui. A exemplo de Emmanuel como Publio Lentulus, né? Então, Perfeito, ó, a é isso. sintonia. Você estava falando e eu lembrando que Emmanuel, quando ele, no livro Há 2.000 anos. há 2000 anos, ele tem um encontro direto com Jesus e ele reprovava o Cristo ali, né? Não Sim, compreendia e a filha dele está enferma e ele vai procurar Jesus para salvar a filha, né? Que tá morrendo ali. E ele, quando tem esse encontro com Jesus, é interessante que você falando, eu me lembrei dessa frase, que Jesus diz assim, ó, você pode me seguir agora ou daqui 1000 anos, tá no teu querer, né? Então, exatamente, exatamente. É uma pena que, mesmo com o problema da filha, naquele momento o Públio ainda se encontrava perdido no seu orgulho, né? E ele só foi reconhecer isso depois do seu desencarne, né? Depois, no livro Há 2.000 anos fala que quando ele desencarnou, né? Ele teve um amparo porque Lívia, que era sua esposa, tinha médicos para isso, então ele encontrou ali pessoas como o profeta Simeão, a sua empregada, esqueci o nome dela agora, Ana, se eu não me engano, pessoas que vieram ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Mas que naquele momento ele compreendia o quanto ele tinha errado, né? O quanto ele precisava melhorar,
né? E aí no livro, há 50 anos depois, ele começa já, né, a resgatar, vem como um escravo Nestório, né, de senador do Império Romano. 50 anos depois ele reencarna como um escravo, né? Um escravo cristão, né? Um escravo cristão. Então já começa A sofrer, né? Interessante. Entra Vamos... nessa questão que você falou, do sofrimento redentor, né? Perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.